Cássio, o que faz o perito forense? Marcos, o trabalho do perito, consiste basicamente em levantar dados e informações que comprovem tal fato, se ele ocorreu ou não, ao longo de um determinado tempo ou período. Então, através de técnicas, ferramentas e muita análise, o perito tenta, né, de certa forma, auxiliar o juiz, auxiliar um advogado, enfim, a concluir se tal fato aconteceu ou não. E por que você escolheu essa área? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de segurança da informação, área de hacking, etc. Mas acho que a área de forense ela é desafiadora e principalmente ela tem uma certa importância na sociedade. Então, você vê o seu trabalho, o seu laudo, a sua conclusão levou à prisão de um criminoso ou levou a absolver um inocente de fato, é muito gratificante. Especialmente quando você fala de casos como pedofilia, fraudes, corrupção. Então, é um trabalho para a sociedade, né, de um modo geral, que traz um bem aí, como que eu posso dizer, imensurável. Então, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito da parte técnica. Então, acho que basicamente tanto a questão do desafio quanto a questão da importância do trabalho me levaram a escolher esse caminho. Obrigado. E como que é essa rotina? O dia a dia, ele é bem, de certo modo, ele é bem repetitivo, ao mesmo tempo ele se divide bastante. Ele é repetitivo, por exemplo, quando você já tem dados para fazer uma análise, então você já fez uma coleta e tem que fazer a análise, é um trabalho no escritório que você consiste aí basicamente em técnicas e ferramentas para levantar as informações. Mas você tem o trabalho de fazer busca e apreensão, você tem o trabalho de campo também, além do trabalho de pesquisa, você tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando novas fontes de conhecimento, para estar se atualizando em técnicas e coisas novas que vão surgindo. Mas o dia a dia ele não foge muito disso, né? Coleta de dados ou a coleta das evidências, depois a análise no seu laboratório, no escritório, enfim. Isso sempre cercado de muita ferramenta, né? Bastante livro, vira e mexe um livro ou outro ajuda na consulta, mas em resumo, muito estudo ajuda bastante. E quais são os tipos de crimes mais recorrentes nessa área? Digamos que os dados no geral, né, a era da informação que vivemos, ela migrou para a internet. Então hoje o cara que ele xingava na feira ou na fila do banco, hoje ele usa uma rede social para isso. Então você tem diversos crimes como falsidade, fraude, própria prática de corrupção, você usa meios eletrônicos ali para se comunicar. Você não, né, mas o criminoso. Mas o próprio racismo, a injúria, né, as ofensas, ameaças, elas estão ocorrendo por meios digitais. Então talvez aí sejam não necessariamente os mais recorrentes, mas são os mais comuns, né? Os crimes que, de certo modo, eles já ocorriam antes da internet, antes do mundo digital e continuam ocorrendo. Porque as pessoas elas acham, de certo modo, que elas estão protegidas na internet, né? Porque a questão do anonimato e tal. Mas não, né? Nós estamos aqui para garantir e provar que dá para você fazer uma investigação, dá para você chegar em quem cometeu tal crime. Mas eu diria que esses são os principais, além não podemos deixar de falar da pedofilia, que infelizmente no Brasil é muito difundida, né? Infelizmente o Brasil, se não me engano, é top 3 aí de pedofilia mundial. Então também é um crime que acontece bastante. E um perito forense necessita se aprofundar na área de direito? E como funciona quando um crime é feito com uma pessoa do exterior? A área do direito, ele tem que conhecer, eu não diria que ele tem que se aprofundar, né? Depende de vários pontos de vista, mas normalmente se você está num caso judicial, você tem um advogado para fazer todos os trâmites jurídicos, vamos dizer assim, né? E ele é especialista nisso, assim como nós somos especialistas na área técnica. Certo. Mas você tem que conhecer algumas partes do direito, então o Marco Civil, a Lei Carolina Dickmann, agora vinda da LGPD. Então você tem algumas leis específicas para o nosso trabalho, ou para atuação, né? Ou para coisas que estamos buscando, que elas demandam aí um conhecimento, sim. Além, lógico, de elaboração de laudo, elaboração de documentos, que você tem algumas práticas aí que você tem que seguir com base em algumas regulamentações. Então não tem como o perito não saber da área de direito, não ter conhecimento da área de direito, ele tem que ter. Eu só diria que não tão profunda. Eu tenho colegas que são absurdamente melhores que muitos advogados. Em compensação, tenho colegas que não são tão conhecedores aí da parte do direito, são mais técnicos. Talvez seja um pouco do meu caso, mas uma base você precisa ter. Citando um exemplo, por exemplo, imagine que eu estou defendendo um caso de uma empresa que demitiu um funcionário por justa causa. E esse funcionário processou porque ele quer um processo trabalhista, e ele processou essa empresa porque ele quer reverter a justa causa.
Então, eu enquanto defendendo o interesse da empresa, eu vou ter a coleta ali da máquina do funcionário, que essa máquina é de posse da empresa, ela é de propriedade da empresa, mas que o funcionário podia ter dados pessoais nela. Então, assim, por lei, eu não posso ter acesso a esses dados pessoais. Mas, veja, eu estou na empresa fazendo um trabalho quase que privado. Quem garante? Quem está fiscalizando se eu não vou ter acesso a essas informações? É meio que óbvio que eu terei essas informações. Eu posso talvez não usar o processo, os advogados, enfim, possa não usar algumas informações que eu obtive. Mas vai ajudar numa estratégia de processo, vamos dizer assim. Então, o conhecimento do direito ele ajuda bastante. Tem que ter. Agora, Cássio, o que você indica para a pessoa que entra nessa área? Curso, certificações, etc. O que você indica? De um modo geral, a pessoa ela tem que ser muito curiosa. Ela tem que gostar de ir atrás das coisas, né? Ser fuçadora, vamos dizer assim. Além de ter o conhecimento técnico aí de computação de um modo geral. Então você tem que ter não necessariamente programação, banco de dados, mas ter algum conhecimento sobre sistema de arquivos, sistema operacional, envio de e-mails, redes, talvez ajuda bastante, depende de cada caso. Cursos tem diversos, além desde pós-graduações até cursos bem específicos de algumas coisas, né? Então você tem um leque muito grande de estudo, diversos livros, etc. Então, para quem quer começar, eu diria que talvez pegar a grade de uma pós-graduação e pegar ali algumas matérias que você quer ir vendo, algumas coisas que você tem no conhecimento, ajuda bastante. Eu acho que as matérias do direito talvez são um pouquinho mais difíceis, né? Você ser autodidata. As técnicas talvez sejam mais simples, pelo menos para mim. Então, eu acho que seria isso, mas acho que ter o senso de curiosidade é fundamental. Assim, se você tem aquele perfil que não é tão curioso, não gosta de ficar caçando tantas coisas, talvez você não vai gostar tanto da área por causa disso. Ela demanda muito esse skill, você tem que ser curioso. Você tem que muitas vezes pensar como quem fez aquilo para tentar chegar em algum vestígio, alguma falha de quem estaria cometendo aquele crime, aquele delito de um certo modo. Então ter esse mindset é importantíssimo. Perfeito. Cássio, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Então, até a próxima. Entrevista, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais.